Fala pessoal, aqui é o Dropa na área e eu vou fazer um vídeo aqui comentando um pouco sobre alguns hábitos que você que está querendo entrar nesse mundo das apostas, seria importante você desenvolver isso o mais cedo possível para você ter resultados melhores. O primeiro hábito que eu vou dizer para vocês, e isso aqui é fundamental, é entender o que são apostas, tá? Aposta, muita gente vai acreditar que é eu sei uma coisa, eu estudo aquilo, eu vejo futebol, eu gosto de futebol, né? Pode ser outro esporte, mas vamos trabalhar com futebol aqui, e eu acho que isso aqui vai acontecer. Não tá errado. O problema é o que é? A aposta, ela nada mais do que um jogo de probabilidades. Você tem que saber se a tua probabilidade, a crença que você tem no sucesso do resultado daquele jogo, daquilo que você tá vendo, se aquilo tá melhor do que a casa tá oferecendo, né? Aí como é que você descobre isso? Você tem que saber o que significa a odd, né? Aquela cotação que você vê nas casas de aposta. Aquilo nada mais do que probabilidade transformada em decimais, né? Então por isso que é importante você entender e pensar as odds como probabilidade. Uma aposta boa é uma aposta que a tua análise de probabilidade está melhor que a da casa. Não é fácil acontecer isso. As casas são geridas por pessoas que trabalham exaustivamente para oferecer as cotas que provavelmente são as mais certas possíveis, né? Mas ainda assim, elas falham. Se elas não falhassem, você não conseguiria lucrar. Existem muitos apostadores lucrativos. A maioria joga o jogo da casa e perde, né? Por quê? Porque não faz esse tipo de raciocínio. O segundo hábito que é importante você desenvolver é você desenvolver um certo de comportamento estoico. Por quê? Porque você não pode se emocionar tanto com seus reds, tanto com seus greens. É importante que você mantenha o seu estado mental sempre muito alinhado. E por isso eu vou até falar aqui um mantra que é muito importante de se ter. Não se recupera heads. Você teve um head que você foi com a tua stake cheia, você perdeu bastante dinheiro nessa aposta. Dói, é complicado, dá uma respirada, às vezes dá uma parada, mas você não pode deixar esse head te afetar a ponto de que você, na aposta seguinte, você queira compensar. Ou que, caso você veja uma aposta com umas condições tão boas quanto aquela que você botou tua stake cheia, você vai falar, não, agora eu vou botar meia unidade, né, porque eu perdi muito dinheiro na última. Não, você tem que manter o seu padrão. Se você tem aquele padrão, esse tipo de aposta, eu boto minha stake cheia, você vai lá e bota a tua stake cheia. Se esse tipo de aposta você bota meia unidade, você bota meia unidade. Você não pode variar seus padrões. Se você varia, você vai lentamente corroendo tua banca, porque você vai parando de ter a entrada que você estava esperando anteriormente se você mantivesse seus padrões. Então você não pode deixar um head te afete e também não pode deixar que o green te faça sair dos seus padrões. Você precisa continuar apostando dentro dos seus padrões até que você tenha uma base de dados que te diga para você aumentar caso for muito bem sucedido, mas você não pode sair dessa linha de pensamento, dessa linha de escala que você utiliza. Aposta é metodológica. Terceira dica. Essa aqui é talvez a dica que eu mais me identifique, porque é uma coisa que eu particularmente faço bastante aqui da Greg Apostador. É uma área que eu acabei me especializando, que é o hábito de planilhar bets, né? Fazer as famosas paper bets. O que isso significa? Significa que você vai dentro do seu trabalho, quando você vai analisando os jogos, você vai ter algum momento que você vai olhar para, olha só, parece que toda vez nesse campeonato aqui acontece tal coisa. Olha só, parece que sempre quando tem essa situação tal, parece que o resultado é bom para isso aqui. Você começa a perceber esses padrões, né? Você não sabe se está certo ou errado, mas você tem a tua intuição e a tua percepção daquilo que você lembra. O que você faz? Em vez de ficar, eu acho que, parece que, você começa a botar no papel toda vez que você vê essas situações, toda vez que você analisa e acha jogos que encaixam dentro desse tipo de situação e vai fazendo, uma atrás da outra. Vai fazendo, vai juntando por vários meses esses dados. Depois, se tiver muitos dados, você vai ver os seus resultados, você vai começar a achar alguns padrões. E é assim que surgem alguns métodos de aposta, sabe? É importante que nós, apostadores, a gente sempre desenvolva métodos novos de aposta. A gente não pode ficar satisfeito com o que a gente já tem, porque esse método pode ser, do nada, reajustado por causa que as casas também evoluem. Assim como nós evoluímos como apostadores, as casas evoluem como casas de aposta. Elas sempre vão tentar fazer as cotações que são mais favoráveis para elas, que naturalmente são as ruins para nós, né? Então, é fundamental que você sempre tente evoluir. E uma das formas mais funcionais disso é você, justamente, planilhar para você parar de achismo e começar a trabalhar com dados brutos, com dados que apontem realmente resultados. Isso é importante e funciona. Dica número 4. Muito comum, muito apostador sentir que sabe muita coisa de muita coisa. Isso não é verdade, tá? Os melhores apostadores são aqueles que entendem exatamente aquilo que eles são bons. Eles não querem ser bons em coisas que não sabem. Então, é importante que você se especialize em um mercado.
né? O mercado pode ser genérico, você pode falar assim, especializado no basquete, especializado no futebol, no tênis, no futebol americano, você se especializa em um mercado. Agora, você pode se especializar ainda dentro de algum certo mercado dentro desse esporte. Você pode ser um especialista em gols, né? Ser um cara bom de under e over, ser especialista em escanteios, ser especialista em cartões, você pode ser especialista em saber acertar resultados. Você pode, claro, trabalhar com vários mercados diferentes dentro do mesmo esporte, isso não tem uma limitação. Agora, você não queira apostar no futebol, apostar em NBA, em NFL, em Major League Baseball, se você não tem um conhecimento pleno dessa área ou se você não tem as ferramentas e um estudo já muito bem determinado sobre essas áreas. Eu, por exemplo, assisto NBA desde que eu sou criança, mas eu não tenho uma assertividade para dizer as coisas que aparecem no mercado de apostas, se aquilo vai bater ou não, porque eu não tenho essa profundidade de conhecimento a nível individual que você precisa ter. Em futebol, muitas ligas eu tenho. Futebol americano, que é um esporte que eu acompanho exaustivamente também desde criança, esse eu já sinto mais confiança para explorar o mercado e saber se aquelas linhas são boas ou não. Claro, presumir que são boas. Enfim, o ponto é, você se especializa em mercados, você não faz coisa que você não sabe. Isso aí é uma receita para perder dinheiro. Não à toa as casas de apostas te dão bônus quando você mistura nas múltiplas vários esportes, porque elas sabem que a tendência é que você vai errar. Os apostadores bons, eles não são apostadores que têm múltiplos mercados. Isso é uma coisa importante de se colocar na cabeça. E o quinto hábito, eu diria até que aqui não é nem um hábito, eu diria que é mais uma percepção, um reconhecimento. Você trabalha apostas para realmente ganhar dinheiro, para viver disso, elas não são exatamente divertidas. Você não vai apostar naquilo que você quer ver. Você vai apostar naquilo que bate, aquilo que você tem indícios, que você tem bastantes evidências, que você tem resultados comprovados, que você tem uma repetição de sucesso em coisas que dão dinheiro. Então você tem que parar de confundir a aposta com o entretenimento. O mercado de apostas, ele é de fato um mercado relacionado com entretenimento. Afinal de contas, as casas de apostas nada mais são do que casas de entretenimento, tais quais os cassinos são. No entanto, quando você faz essa abordagem que nós tentamos fazer, a gente para de ver a casa de aposta como entretenimento, tem que ver como um mercado mesmo. E então a gente busca o quê? Oportunidades boas. Para de procurar algo que seja prazeroso, né? É claro que é muito gostoso você pegar um jogo e você falar, pô, tá jogando bem, eu vou botar pra eles fazerem gol, eles vão ganhar. A questão é, tá bom mesmo? Aquilo lá tá vantajoso em relação ao ódio? Você fez o cálculo de probabilidade, você analisou, você planilhou, você tem conhecimento daquela liga, daquele histórico daquele time, tabela, desempenho recente deles, média de gols. É chato pensar nisso. Mas é justamente esse o trabalho que o apostador tem que ter. Se você não tiver esse tipo de zelo, a tendência é que você vá operar de uma maneira que perca dinheiro, que você vai ter prejuízo. Então é importante entender que a aposta, quando é levado a sério, ela perde muito esse caráter de diversão e é um trabalho formal, é um trabalho sério, é um trabalho que você precisa ser metódico. Algo que eu tô repetindo aqui já algumas vezes. Se você seguir essas 5 dicas, se você conseguir colocar esses 5 hábitos dentro do seu comportamento como apostador, eu te garanto que o seu desempenho vai melhorar. Eu não sei se você vai ser lucrativo, né? Porque dentro de tudo isso aqui você precisa ter um método bom, você precisa ter uma análise boa, você precisa ser uma pessoa que tem vocação para isso. Mas com certeza, se você não tiver esses 5 mantras dentro de você, a tendência é que o seu resultado seja ruim. Então, seja um apostador metódico, não seja um apostador emocionado. Essa é a recomendação que eu dou para você. Curtiu esse conteúdo? Então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal Greg Apostador, assina o sininho para ativar as notificações e vamos lá, até o próximo.